Glória a Deus. Irmãos, eu queria dar alguns avisos. A partir desse mês, são 2 meses seguidos, nós vamos ter um projeto. Obrigado, irmãos. Hã? Quê? Ah, tá, ok. Nós temos, a partir desse mês, agora que vamos entrar no mês de maio, é isso, maio? Amém, irmãos? É o mês da noiva, amém? Amém? É o nosso mês. Vocês sabem que mês de maio é o mês da noiva, mês da igreja. Nós vamos entrar em maio e junho, estou brincando aqui com os irmãos, mas nós somos a noiva do Senhor. Tem aí nós vamos entrar num projeto onde toda a igreja vai participar, amém? Fala, você vai participar conosco também. Fala quem está do seu lado aí. Você conhece alguém que não conhece Cristo? Sim ou não? Tem pessoas que você tem orado faz muito tempo, pessoas que você tem relacionamentos e ainda não conheceu Jesus. Nós vamos entrar agora em oração, amém? Para que isso aconteça. Quantos estão aqui e não foram consolidados na vida da igreja? O que é a vida da igreja, pastor? É você passar por um acompanhamento, alguém junto com você, alguém falando os textos, alguém orando, alguém te acompanhando. Quantos aqui não tiveram? Levanta sua mão, por favor, para eu saber que não teve. Se todos tiveram acompanhamento? Ou não entenderam o que eu falei? Bem, deixa eu falar aqui. Vem aqui, Gui, por favor. Vem aqui, Pedro. Pedro, você. Por favor. Olha o que acontece. Então, ele teve uma experiência com Cristo. Ele experimentou de Cristo Jesus. Porque ele experimentou de Cristo Jesus, ele teve um novo nascimento. O novo nascimento, ele é uma experiência com Deus. A partir dessa experiência, ele precisa ser consolidado. Ele precisa saber como se vive a vida com Deus. Amém? Os irmãos estão juntos? E aí, ele recebeu essa vida de Deus e ele precisa agora formar discípulos. Ele precisa agora ajudar outros a estarem diante dessa circunstância. Então ele pega, está ali com Pedro, e ele, a partir dessa experiência com Cristo, ele vai começar um acompanhamento com Pedro. E o Pedro também teve uma experiência com Cristo. A partir dessa experiência, eles começam a compartilhar e orar juntos. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então, pastor, por quê? Porque todos aqui que tiveram um novo nascimento, você sabe que você nasceu de novo. Pastor, como é que eu sei que eu nasci de novo? É a partir dessa experiência com Deus. Vamos lá? Quantos aqui já experimentaram a laranja do Algarve? Boa ou não? A Glícia nunca chupou. Então assim, não chupa a laranja. Então assim, a questão é você entender que essa laranja ela tem algo particular. Então eu posso chegar teologicamente e começar a explicar a laranja. Eu acho que meu som está muito ruim, eu não sei se sou eu, meu ouvido. Acho que eu estou me ouvindo demais. Então assim, o que acontece comigo e com você? Eu começo a explicar a laranja teologicamente, eu falo, a laranja ela é amarela. Você fala assim, nossa, que cor maravilhosa. Aí você pega a laranja e começa a falar, ó, ela tem gomos. Ela é dividida em gomos, ela tem sementes dentro dela, tem umas que tem, outras que não tem. Então, teologicamente, começa a explicar, mas isso quer dizer que você experimentou a laranja do Algarve? Não. Mas eu posso chegar para você e fazer o seguinte, descasco a laranja, tiro aquela casca amarela, e ela está fresquinha, e eu pego e divido por gomos, e falo, experimenta esse gomo. Aí quando aquilo entra na sua boca, aquilo começa a fazer parte de você. Porque você experimentou de Deus. Então, quem não teve experiência, a Deus ainda não faz parte da vida dela. É por isso que muitos continuam pecando. Pastor, por que eu continuo pecando? É porque você ainda não teve a experiência de Cristo estar em você. Amém? Cristo está dentro de você. Quando Cristo está em você, você se torna nova criação. As coisas velhas já passaram. O problema é que você não sabe viver essa nova vida. Por isso que nós queremos fazer a consolidação com você.
Então você já é crente há 500 anos, desde a época de Lutero. Mas deixa eu dizer para você, às vezes você não sabe caminhar, você não entendeu, você não sabe praticar. Deus é caminho, Ele não para. Deus, Ele está sempre em movimento. E presta atenção, você pode ter um movimento da tua vida, mas não quer dizer que a tua vida está em Cristo. Você pode estar se movimentando para uma direção completamente diferente do que Deus está te levando, queria te levar. Então vamos entender isso. A vida do Guilherme, ela começou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha um propósito. E Ele fez o seguinte: o Guilherme vai nascer para esse propósito. Então o propósito de Deus requereu o nascimento do Guilherme. Isso muda tudo. Isso é muito importante. O propósito de Deus requereu que o Guilherme tem que nascer. E você vai ver um processo seletivo, enquanto o pai e a mãe dele estavam ali, em formação, num momento íntimo, há um processo seletivo de Deus, onde Ele coloca o dedo e fala, é Ele que vai entrar, o Guilherme vai nascer. Então, por isso que Deus diz que antes de tudo, foi criado. Então, às vezes você não entendeu esse propósito profético. Você não entendeu que Deus tem um propósito profético. Por que profético? Porque todas as promessas já foram profetizadas na tua vida, já foram liberadas para você, já foram liberadas sobre a tua casa, sobre a tua família. Os irmãos estão junto comigo ou não? E às vezes você não sabe caminhar nisso. Ah, pastor, não é só vir no culto e levantar as mãos e cantar cântico. Pastor, não é só vir no culto, ouvir uma palavra e ficar ali. Você precisa entender o seguinte: ele foi batizado numa obra, a obra da morte e da ressurreição de Jesus. Ele nasceu de novo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, o propósito agora ele está entrando. Tem gente que entra no propósito. Quantos anos você entrou? Atrás, quantos você tinha? 17 anos de idade ele entrou no propósito. Ele ainda tem uma vida para frente. Tem gente que entra com 40, com 30, com 50, com 60, com 80. A questão não é o tempo, é você entender que você foi criado para o propósito de Deus. O propósito de Deus requereu o seu nascimento, o nascimento do teu filho, da tua filha. É por isso que nós consagramos, é por isso que nós estamos aqui. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então as decisões que eu tomo pode afetar esse propósito. Pastor, como é que é isso? Porque eu estou falando para você que Deus está caminhando. O problema é quando eu estou indo do lado contrário do que Deus está caminhando. E às vezes as pessoas não percebem isso. E estão levando a vida. E nós fomos criados para Ele, nele e com Ele nós nos movemos. Quantos estão junto comigo? Você crê nisso? Então nós queremos ajudar você a encontrar esse propósito profético. Os irmãos estão aqui? Por exemplo, esse microfone foi criado para quê? Para abrir lata. Sim ou não? De repente eu pego esse microfone, pego ele e faço assim, agora nós vamos abrir um monte, não sai mais. Vou colocar aqui, não sai mais. Eu pego ele e começo, pá, pá, na lata. Vai abrir? Vai chegar uma hora que vai. Mas o que vai acontecer com o microfone? Vai estourar inteiro. Tem muita gente estourada. Sabe por quê? Porque não entendeu o propósito profético. Não entendeu para o que nasceu. E nós queremos começar essa mobilização. Quem vai começar? O líder de célula vai te falar. Ele já tivemos um pequeno treinamento ontem. Os discipuladores vão fazer isso. E você vai ser convidado a fazer parte disso. Porque senão, não tem significado a tua vida. Pastor, eu nasci para trabalhar. Bênção demais o trabalho. Mas o trabalho está indo junto com o propósito profético. É bênção o trabalho. Pastor, eu nasci para ter filhos. Amém? Os filhos estão indo no propósito profético. Amém? Amém? Sabe por quê? Nós precisamos entender por que nós estamos aqui. Eu nasci para isso. Tenho certeza disso e continuo caminhando até o final. Então, 3 perguntas para você. Por que você nasceu? O que você está fazendo aqui na terra que muda tudo? E para onde você está indo?
Essas 3 perguntas. Já fizeram essas 3 perguntas? Sim ou não? Tem muita gente à toa, que são ateus, que não entendem nada disso. E é importante você entender. Então o Guilherme começa a acompanhar o Pedro. Ele começa com 4 lições, 4 semanas. E o Pedro fala assim, eu tenho alguém para trazer para Jesus. Ele fala, eu tenho uma pessoa para trazer também para Cristo. E eles vão entendendo que você cuidar de alguém faz parte do propósito profético. Amém? Os irmãos perceberam bem? Amém? Os irmãos perceberam o que nós vamos fazer? Então nós vamos ter 2 meses e nós vamos ter um batismo. Dia 1º de julho. Para essas pessoas que nós vamos trazer. Então nós vamos evangelizar, nós vamos falar de Cristo, nós vamos falar desse propósito profético. Eu só vou falar sobre esses assuntos agora. Pastor, no culto, esses 2 meses, são 4 meses que nós vamos, 8 finais de semana que nós vamos falar sobre esse assunto. Para quê? Para você entender por que você nasceu. Os irmãos percebem o que eu estou dizendo? Quem já ficou perdido no propósito profético? Ah, só eu? Ai, meu irmão, tem mais gente. Por que você fica perdido? Fala, minha fé foi embora. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus me deixou. Quantos já tiveram assim? É porque isso é desconhecimento do propósito profético. Então, Deus criou-me para um propósito dele. Mas pastor, eu estou vivo para ele. Pastor, eu tenho minha família para ele. Pastor, eu canto, é para ele. Pastor, eu oferto, é para ele. Pastor, eu tenho minha empresa, é para ele. E você vai entender que tudo é por meio dele, com ele e nele. Em nome de Jesus, amém? Pastor, eu venho aqui, pastor, é só Cristo. Cristo vai ser centralizado sempre. Ele vai ser colocado no nosso altar como a pessoa mais importante desse lugar. Quando não tiver, que não seja assim. Que muda rapidamente, amém? Em nome de Jesus. Obrigado. Uma salva de palmas para os irmãos aqui. Aleluia. E então, dia 1º de julho, nós vamos ter batismo. É a nossa missão nesse período de 2 meses. Todos devem passar pela lista, a lista de pessoas pelas quais estão orando com o seu líder de célula. Seu líder de célula vai colocar uma lista de pessoas para você orar. Nós fizemos 21 dias de jejum, tem uma colheita para nós. E nesses 21 dias da colheita, tem alguma pessoa que você está orando e nós vamos orar para trazer para Cristo Jesus. Amém? Amém? Você crê? Então todos os líderes de célula consolidarão essa lista e passarão para os discipuladores. Então essa semana nós vamos pegar a lista. Cada célula vai ter um nome. Você vai pegar os nomes das pessoas. Você vai pegar todos os nomes, depois nós vamos colocar num cartão para você orar. Amém? Então vai acontecer pelas células, pastor. É pelas células que nós nos movemos. Porque nós somos uma igreja em células, não é com células. É em células. Tudo que acontece no culto é continuação disso, é na célula. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, todos os discipuladores consolidarão a lista e passarão para o pastor, que nós vamos continuar. Então, essa semana, na sua célula, já tem a lista pronta. Amém? Amém, líderes? Posso contar com vocês? Então, nós vamos começar algo aí, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ter um impacto no meio disso tudo, que o nosso impacto é dia 10 e 11 de junho, é isso? Nós vamos ter um impacto com Cristo, nós vamos fazer mais impacto aqui no prédio, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos levá-lo para fora, nós vamos ter uma quinta e um local para nós fazermos esse impacto. Esse é um impacto de 3 dias, que a gente fazia só de um, a gente sempre faz lá em Goiânia, nos outros locais, e nós queremos que esse impacto, que não é mais impacto, vai ser encontro com Deus, de 3 dias, amém? Glória a Deus. Fala aí para o seu irmão do seu lado, que semana. Fala para ele, a paz do Senhor Jesus. Pergunta se ele está visitando a gente, pergunta, tem visitante aqui? Fala, é a primeira vez, ou a segunda, a terceira? Fala para ele, fala, eu queria que você, quem está nos visitar hoje, fica de pé por favor, os irmãos que estão aí, uma família toda, é isso? Deus abençoe. Amém? Se você está perto deles, dá um abraço neles, fala para eles, sejam bem-vindos. Tem mais gente que eu não conheço também, que está vindo pela segunda, terceira vez. Pastor, eu estou vindo, só que eu estou ali
na internet, seja muito bem-vindo também, você que está nos assistindo pela primeira vez, segunda, glória a Deus. Fala, obrigado, Jesus. Vamos ter mais um momento de oração. Pai de amor, nós consagramos diante de Ti esse momento. Nós estamos terminando o nosso mês de abril, e nós Te agradecemos pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua unção. Nós vamos começar um próximo mês, nós vamos começar essa mobilização no nosso meio. Nós Te pedimos a Tua graça, o Teu favor, a Tua unção, o Teu poder, o Teu favor, a Tua presença em cada célula, em cada local. Pai, em nome de Jesus, essa semana em que entra, nós queremos consagrar ao Senhor. Nós queremos declarar o mês de maio abençoado, cheio da graça, da unção, do favor. Nenhum mal nos alcançará, praga alguma chegará à nossa tenda. Declaramos um mês abençoadíssimo diante de Ti, diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Quantos estão começando? Vamos começar o mês de maio. Se estiver vivo, assim estarei. Amém? Se o Senhor não nos arrebatar, estaremos juntos. Eu queria falar para você que um tema hoje, para você entender que muitas pessoas conseguem viver a oportunidade de Deus. Pastor, por que uns conseguem viver a oportunidade de Deus e outros não? Por que uns vivem e você percebe que ele está na oportunidade de Deus e outros não estão? Como é que isso acontece? Então você deve orar para ser bem-sucedido em tudo que você faz, como mãe, como pai, como trabalhador, como alguém que está junto nos seus relacionamentos. Então todo mundo quer ser bem-sucedido em tudo, e nós devemos orar o tempo todo e ter consciência o tempo todo de que Deus está conosco. Sim ou não? Amém? Então deve orar para pequenas coisas. Eu acho que mudou de novo aqui, não sei o que acontece. O meu microfone. Então assim, nós devemos orar pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas também. Tudo você deve orar. Em tudo você deve consagrar ao Senhor. Você vai sair de carro, ora. Você vai entrar no metro, ora. Você vai sair do metro, você ora. Você está levando o seu filho para a escola, você está orando. Você acordou, você ora. Você vai deitar, você ora. Quantos estão junto comigo aqui? Então, à medida, presta atenção, que você ora por tudo, presta atenção, você tem benefícios de desenvolver uma percepção espiritual. Por que as pessoas não desenvolvem percepções espirituais? É porque elas pouco oram. Elas acham que ela tem que orar quando o problema vem. Elas têm que orar quando a tribulação acontece, quando as coisas, quando vem a tempestade. Deixa eu dizer para você, nós temos que orar em todo tempo. Nós somos pessoas que são já oradas, jejuadas, em nome de Jesus. Então quando aparecer o problema, eu já estou orado, estou jejuado. Porque eu estou orando o tempo todo, eu tenho tendo uma percepção que Deus está comigo. Por quê? O que o diabo mais quer é que você tenha percepção de você mesmo. Às vezes você percebe você, hoje eu não estou bem. Aí você anda pelos sentimentos. Aí fala, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Aí dá uns arrepios na costela, fala assim, o capiroto está aqui. Irmãos, eu tenho mais consciência que Deus está comigo do que capiroto pode me tocar. Porque se o capiroto não toca em Jesus e Jesus está em mim, ele não pode tocar em Jesus, ele não toca em mim. É simples assim. Só que a gente tem percepção, realmente o mundo jaz no maligno, mas você não é do maligno. Você pertence a Cristo. Você tem lutas, tem aflições? Tem. Mas eu quero que você desenvolva essa percepção. Nesses dias, percepção cá em Portugal, percepção lá no Brasil. Eu estou só colocando para você perceber. Porque senão você vai ser um crente raso. Eu creio no Senhor, creio. Eu frequento a igreja. Eu frequento a célula. Frequentar não basta. Você tem que desenvolver essa percepção. Quantos creem? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo aí? Confia de todo o teu coração. Não sei se você sabe disso. Coração pensa. Eu estou estudando sobre o coração. É o órgão que eu mais gostava quando eu estudava anatomia. Até hoje eu lembro de todos os detalhes anatômicos do coração, de tudo. É tão importante o teu coração. Você já percebeu o coração de alguém ofendido?
Quem se ofende no coração, irmãos, tudo o resto para. E você vai ver a pessoa fica amargurada, fica ofendida. Você vai falar para ele, ela leva aquilo para o pessoal. Ela está com uma ofensa dentro desse coração. Mas ele fala para mim, para você, confia no Senhor com todo o teu coração. Fica firme nele. Então tenha percepção não de quem te ofendeu, mas de quanto você perdoou. E ele diz assim, e não te estribes no teu próprio entendimento. Então qual que é o nosso próprio entendimento? É o entendimento de Adão e Eva. Quando eles caíram no pecado, qual que era o entendimento que eles começaram a ter que eles não tinham? Estavam nus. Nudez fala do pecado. Então eles estavam todo o tempo conscientes de que o pecado estava com eles. Então aí eles tinham consciência de que todo o tempo o pecado estava com ele. Depois você vai ver em Caim, que aumenta o nível do pecado, ele mata o irmão dele, ele começa a ter consciência de que ele era perseguido, que ele não tinha ninguém, e ele começa a construir cidades. Ele começa a construir cidades fortificadas. Por quê? Porque a consciência do pecado aumenta. E aí, mais para frente, até a Torre de Babel, a consciência de todo ser humano, eu vou construir algo, eu vou fazer, eu vou declarar, nós vamos em frente. E aí começa a depender de si mesmo. E se Deus não tivesse interferido e as línguas não tivessem sido colocadas, eles teriam construído uma torre. Mas era na base do homem, no próprio entendimento deles. Então a sua vida e a minha vida não está baseada no nosso entendimento, mas no do Senhor. Quantos creem nisso? Amém? Fala glória a Deus. Próximo aqui. Olha o que ele diz, o 6. Reconhece em todos os seus caminhos. Irmãos, nós vamos ter uma caminhada essa semana. Reconhece ele na segunda, que é feriado, amanhã, glória a Deus. Reconhece na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo nós estamos aqui de novo. Mas reconhece eles desde quando você acorda até quando você deita. Começa a reconhecer, começa a fazer essa percepção de que o Senhor não te abandona, de que o Senhor está com você. Amém, irmãos? Então eu não temo más notícias. Os irmãos estão junto comigo? Ele endireitará as tuas veredas. O que é vereda? É o teu caminho, teu casamento, tua vida, teus filhos. Tudo que você faz vai ser endireitado. Quantos creem nisso? Então eu vou trocar a palavra aqui, perceber por reconhecer. Você reconhece o Senhor em tudo que você faz? Pastor, sou eu. Quem aqui já passou num concurso? Quem foi que fez? Você ou Deus? Eu me esforcei, pastor, eu fiz a minha parte. E Deus fez a dele. Será que só você fez? Não estou falando que você não tem que estudar. Mas eu lembro da minha mãe professora. e muito interessante que nós não tínhamos muitos recursos. E ela era professora substituta. Então você nunca sabe onde que você vai dar aula. Eu lembro que ela levava a gente. Tinha um local que era a gente fala bairro social lá no Brasil, no Tatuapé, chamado, vou colocar o nome, está na internet, mas Favela da Funerária. Imagina o que é, Favela da Funerária, você imagina como que era o local. E nós íamos lá, e ela é tão interessante, que ela levava a gente ia no Fusquinha Branco, ela aprendeu a conduzir, e nós íamos no Fusquinha Branco atrás, eu e o Ricardo, meu irmão, e nós íamos nesse local. Eu estou falando que às vezes eram com tanto sacrifício, porque colocavam ela nas piores escolas, mas nas piores escolas ela conseguia trazer essas crianças e cuidar dessas crianças. E é tão interessante que, certa vez eu percebia, minha mãe nunca reclamou de estar indo nesse local. Era um local onde você às vezes vinha, ela vinha com a cabeça às vezes cheia de piolho, a gente vinha cheio de piolho. Alguém já teve isso? Não. Pediculose, pastor, pediculose. Ok, vinha cheio de pediculose. E aí, o que acontecia? A gente tinha que lavar a cabeça, raspava a cabeça, lavava a cabeça com vinagre, uma série de coisas. Mas nós nunca reclamamos e era bom, era bênção. A questão é você reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhecer que o Senhor está com você trabalhando, quando você sai do trabalho, em tudo que você faz. Amém? Quantos creem nisso? Então a maneira bem prática de percebermos Deus é chamando através da oração. Chama Ele. Mas, Senhor, vamos trabalhar comigo. Senhor, vamos na consulta comigo. Senhor, vamos no exame comigo. Senhor, vem comigo. E é tão interessante esses dias, não sei, eu falei,
uma vez aqui pro Fabião, eu estava falando com ele, eu falei assim para ele, enquanto você está ali, naquela máquina de hemodiálise, o Senhor está com você. Nós temos que reconhecer que o Senhor está junto. Está doendo, o Senhor está junto. Está sem dor, o Senhor está junto. Você precisa entender, às vezes uma mãe que está ali com um filho enfermo, e o filho só sabe falar que dói, o Senhor está junto com você. Então nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Porque senão eu vou reconhecer alguma outra pessoa ou a mim mesmo. E eu não posso ficar reconhecendo a mim mesmo nas circunstâncias. Eu preciso reconhecer o Senhor em tudo que eu faço. Quantos creem nisso? Amém? No Salmo 130, ele diz, das profundezas clamo, eu chamo a ti, Senhor. E esse chamar aqui é invocar o nome. Então, irmãos, aprenda a invocar o nome do Senhor em todo minuto, em todo tempo. Nós precisamos ensinar as pessoas a isso. As pessoas, elas reclamam, elas invocam o nome de tudo quanto é coisa ao mesmo tempo. Você já viu isso ou não? Irmãos, é terrível. Eu já trabalhei em hospital e o ambiente não é muito bom. O ambiente do hospital não é muito bom. E pior ainda, o ambiente de UTI também não é muito bom. E aí as pessoas falavam assim, olha lá, de novo, paciente lá. E aí é tão interessante que um dia tinha uma paciente de cirurgia bariátrica. Alguém já sabe o que é cirurgia bariátrica? Redução de estômago, ela foi fazer. E achando que ela estava sedada, que ela estava sem ouvir nada, o pessoal falou assim, olha aí, olha essa mulher, quem mandou ela comer? Aí, devia ter comido alface, devia ter feito, não sei o que, blá, blá, blá. E é tão interessante que aquelas enfermeiras, aquelas auxiliares, estavam reclamando o tempo todo. Quando a mulher acordou, qual a primeira coisa que ela falou? Quem é fulano? Quem é ciclano? Por que estavam a reclamar o tempo todo? Tem que trocar fralda, tem que não sei o quê, tem que... Irmãos, não dá para ficar do lado. Dificilmente você consegue ficar do lado de uma pessoa assim. Então, eu estou dizendo isso para você, das profundezas, eu chamo a ti. Às vezes dá aquela vontade de reclamar. Alguém já teve vontade de reclamar? Que vai sair, o Senhor Jesus é o meu pastor, e você clama por Ele. Quantos estão junto comigo aí? Então a oração não pode ser formal e inconstante. Então a oração, ela é constante e informal. Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? Então tem gente que é muita formalidade, eu preciso ir no culto, eu preciso ajoelhar na cadeira, eu preciso fazer aquela oração, é bênção essa oração, eu preciso entrar no meu quarto, eu preciso fechar a porta para orar com o Senhor, bênção essa oração, mas você pode orar o tempo todo. Os céus já estão abertos sobre Jesus, estão abertos sobre você. A oração vai ser ouvida. Você crê nisso? Você lembra Daniel? Daniel foi jejuar 21 dias. Primeiro momento que ele fez a oração, Deus já tinha ouvido. Só que chegou lá e tinha lá uma circunstância que o príncipe da Pérsia segurou. Mas deixa eu dizer para você, foram só 21 dias. Tem coisas ainda que você já orou lá atrás e Deus está enviando para você agora. Eu estou falando para você porque nada pode deter, nada pode segurar quando Deus quer te abençoar. Nada pode deter quando Deus mirou você e está no seu favor. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Então orar é reconhecer Deus como Pai. Se eu não oro, eu não reconheço Deus como Pai. Se eu quero reconhecer Deus como meu Pai, eu oro. Ninguém precisa saber o horário que eu orei, eu estou ali no carro, eu faço eu e Deus, estou ali com o Senhor, eu estou reconhecendo Ele como meu Pai. Quantos creem nisso? Então, por mais famoso que o seu pai seja para outras pessoas, ou às vezes ele não é famoso para outras pessoas, ele é o seu pai, ele está próximo de você. Você pode ter contato com ele, ensinar o que Deus precisa ser. Oh, amado Deus, reverenciando, estamos aqui na tua presença. Você chega cheio de formalidade, não é assim. Você pode falar com ele. Você pode colocar-se diante dele. Os irmãos estão junto comigo na introdução? Isaías 45, 2 e 3, olha o que diz. Olha o que Deus vai dizer para você. Você pode colocar e ler? Isaías 45. Vamos ler?
Olha o que Deus fala para você, leia para você e depois para a pessoa que está do seu lado. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou. Troca o teu Pai, o teu Senhor. Aleluia. Lê para quem está do seu lado, fala para quem está do seu lado, fala isso para ele. É uma promessa maravilhosa, lê para ele. É uma promessa já para a semana. Pode voltar o texto, o 2, para as pessoas lerem aqui. Fala, o Senhor vai adiante de ti. Fala, o Senhor vai adiante de ti. Fala, Ele endireitará os caminhos tortuosos. Ele quebrará as portas de bronze, despedaçará as trancas de ferro, e Ele vai dar tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que o Senhor, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Pai. Fala glória a Deus, aleluia! Amém? Agora eu quero contar uma história, na realidade acho que vai dar para uma história. Gênesis capítulo 24, amém? Nós vamos abrir a partir do verso 10. E aí nós começamos, olha ali que diz o texto, nós vamos ler. O Senhor partiu com 10 camelos, deixa eu só colocar o pano de fundo desse texto que eu vou ler. Acho que pode acender essas luzes aqui do culto, senão o pessoal já está dormindo. Ali do lado, às vezes os irmãos estão meio sonolentos. Gênesis 24, encontramos Abraão enviando seu servo para a casa do seu irmão Naor, na Mesopotâmia, a fim de buscar uma esposa dentre sua família para seu filho Isaque. Depois de uma viagem de 1.400 quilômetros, eles chegam ao entardecer para diante de um poço, onde centenas de moças saíam para pegar água, e ele orou, aqui que ele fala no verso 12, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito, e que seja bondoso para com meu senhor Abraão. Então aqui você vai entender, que ele fala, eu preciso de êxito, eu preciso estar com o Senhor, no verso 12, vamos ler? A partir do verso 10, vamos ler no verso 10, 24, 10, olha o que acontece. Tomou o Senhor, o seu servo, 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Olha o 11, vamos ler o 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, olha, presta atenção, ele fez uma oração simples ali naquele poço. Dá-me nesse dia bom êxito, que seja bondoso para com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem, a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro. Olha que oração específica. Incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela responder, bebe também, e darei água aos teus camelos, seja essa que escolhestes o teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com meu Senhor. Quantos já falaram que Deus é bom? Ele é bom mesmo. A questão é que você precisa entender que a bondade dele está sempre com você. Você crê nisso ou não? Amém? E ele continua. A jovem aqui, antes que terminasse de orar, surgiu Rebeca. Então, às vezes, você nem terminou de orar, Deus está preparando algo para você. Você nem acabou de orar, Deus já está enviando, porque aquela era a resposta. Lembra do propósito profético? Lembra do propósito profético? Quando você sabe que você nasceu para esse propósito, você foi criado, o que mais o diabo quer é que você não veja ele como pai, é que você não entenda que você foi criado por um propósito profético. Porque quando você não acredita que você foi criado por um propósito profético, que você nasceu para aquele propósito,
você anda em todos os lugares, você não tem a consciência de que Deus é o teu Pai e está com você. E Deus está colocando essa mulher, ele acabou de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Eu não sei quanto tinha um cântaro, provavelmente 2 litros de água. Esse era o cântaro que ela trazia. Ela ia trazer porque eles iam buscar água pela manhã e no final da tarde. Por quê? Porque era mais tranquilo a questão do sol. Amém? A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água em seu cântaro. Presta atenção. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que ele deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Sabe, irmãos, eu quero colocar algo aqui para vocês e você entender isso. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço 600 vezes. E voltava 600 vezes. E voltava 600 vezes. Você faz isso 600 vezes? Esse é o problema, porque você lembra do coração? Lembra do coração que eu falei? Eu não sou escravo, eu não fui formado para isso. Aqui eu começo a apertar um pouquinho para você. Não é pessoal, mas tem muita gente que parou. Na segunda, na terceira ou na quarta vez. Mas presta atenção. Você é fruto da oração de alguém. E nós vamos começar a orar por alguém. Ontem mesmo veio o testemunho estou falando isso porque no testemunho, ontem da Luciana, alguém estava com um cântaro. E alguém já foi com um cântaro na casa dela. Foi Pedro Bento. Pedro Bento passou pela casa dela e ela estava em oração. A oração dela já foi enviada e ele foi enviado de Deus para passar por lá. É tão interessante que esses arranjos divinos, que não são coincidências, são deucidências, Deus está promovendo e quer promover na tua vida. Às vezes eu encontro com alguém que está ali, parece que é coisa divina. Agora deixa eu dizer para você, tudo tem a ver com o seu coração. Ele está falando, olha, busca o Senhor de todo o teu coração. E Ele vai endireitar. A questão é buscar o Senhor de todo o coração, é você entender que Deus está colocando para você bom êxito. O teu coração não pode estar ocupado com coisas que são daqui da terra. Você tem que buscar as coisas do alto, as coisas que são lá de cima. Por quê, pastor? Eu parei. Por que parou? Parou por quê? Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? Deus está trazendo um novo tempo. Deus está voltando. Jesus está voltando. A questão é que você precisa entender. E os camelos acabaram de beber e o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Quanto está o ouro hoje? Eu dei uma cotação, depois você cota. Ele deu ouro, glória. Então deixa eu dizer para você, tudo que você faz para Deus tem recompensa. Tudo que você faz para o Senhor, sabendo que é para o Senhor, tem recompensa. Então vamos dizer aqui, deixa eu explicar para você. Cada um desses camelos bebiam 120 litros de água. Com um cântaro de 2 litros, quantas vezes você tem que ir e voltar? São 10 camelos. 1.200 litros de água. A questão é, alguém vai ser encontrado com disposição de servir ao Senhor, e você foi um deles. Você foi alguém que foi encontrado por Deus para servi-lo, para um propósito. Então o propósito era o quê de Deus? Olha, é o seguinte, eu tenho água, olha, tem nada a ver, novamente Deus mexendo. Ele vai para a mulher samaritana do mesmo jeito. Ele usa a água para um propósito. Coisas que você nem imagina, ele usa para propósito. Quando ele encontrou a Luciana, era a questão da venda da EDP. Não era isso? Vender energia elétrica. Mudar o contrato da energia elétrica. O Pedro Bento passava nas casas para fazer isso. E aí, que interessante. Deus pega a energia elétrica para trazer alguém hoje para ser líder no nosso meio.
A questão é você perceber que Deus está nesse movimento. Então você precisa entender e ter percepção que Deus está movendo na tua vida. Irmãos, você tinha disposição de 600 vezes para o poço e voltar? Imagina que eu vou servir aqui, eu vou cuidar de alguém, imagina. Irmãos, talvez você cuida de alguém aqui que está colocando com o apóstolo Paulo. Você está cuidando de alguém aqui que o Senhor vai levantá-lo. Quantos creem nisso? Fala, pastor, mas como que é isso? Então, olha o que diz aqui no 27. Bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu Senhor. Então tem uma bondade e fidelidade sobre a tua vida. E Deus não tirou isso de você. A questão é que você tem mais consciência da sua nudez do que tem consciência de que Deus está com você. Você já foi coberto com o sangue do Cordeiro. Você já foi completamente coberto com o corpo de Cristo, com aquilo que é de Cristo. Jesus já andou nu, e Ele foi completamente nu para aquela cruz, para que a sua nudez hoje fosse coberta. E o diabo muitas vezes ele fica acusando você, condenando você, culpando você. Isso não é de Deus. Deus está trazendo para você uma consciência de que nós precisamos servi-lo. E nós estamos servindo ao Senhor com essas conexões santas, com essas conexões divinas, porque tem alguém orando lá fora. Irmãos, nós só estamos em treinamento aqui. Lá fora tem alguém orando, lá fora tem alguém buscando ao Senhor, lá fora tem alguém chamando e clamando pelo Senhor, que às vezes está do seu lado. Vai encontrar propósito nisso. Rodrigo, às vezes alguém que vai cortar o cabelo com você, alguém que vai ali e está cortando o cabelo. De repente vem um propósito, a pessoa fala algo, a conexão entra. Mas você tem que entender e ter orado, estar em oração o tempo todo. Senão você vai... Quantas oportunidades já passaram por você, irmãos? Uma vez eu encontrei com um lavrador. Ele estava ali esperando a terra. Ele falou, estou esperando a semente germinar. A semente vai germinar. Falei, o que você plantou? Eu não plantei nada. Falei, então o que você está esperando germinar o quê? Você precisa saber que tipo de semente você tem que plantar. A semente que você está plantando é a semente de dependência do Senhor. Ele está com você. Ele é maior. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que começou uma boa obra na tua vida do que você mesmo. Quantos estão junto comigo? Os irmãos estão entendendo que Rebeca estava no lugar certo, na hora certa. E ela era fruto de oração. E muitas Rebecas que estão sendo levantadas, vão ser levantadas nesse tempo. Muitas pessoas serão levantadas e você vai ser o eixo, né, a vertente ali, o vértice para a mudança completa. Ela está vindo por um caminho, Deus vai desviar para outro. Os irmãos percebem, Ele vai endireitar o caminho dessas pessoas. E você vai ser usado para isso. Amém, irmãos? Você comedor de feijão. Amém, irmãos? Come feijão, pastor? Não como muito, não. A questão é, sabe o que é? Hoje você come o que a internet fala para você. Se a internet fala para você que tem que comer algodão, você come algodão. E muita gente come algodão porque algodão vai fazer bem, porque vai limpar o intestino. Tem gente que vai para esse lado. Mas não é por aí. Pastor, você gosta de comer arroz e feijão? Bença demais. Eu só estou falando isso para você, sabe por quê? Porque o Senhor quer movimentar a tua vida. Quantos creem que o Senhor está movimentando a tua vida? Então, deixa eu dizer para você. Você tem disposição de andar 600 vezes para o poço? Hã? Tem ou não? Pastor, é muita coisa, mas o Senhor é com ela. Ela estava respondendo uma oração, talvez não seja o seu caso. Tem gente que incansavelmente, deixa eu dizer para você, talvez seja o caso, tem gente que está aqui em Portugal, incansavelmente pela palavra do Senhor, pela oração, pela graça do Senhor, incansavelmente ele está continuando, ele continua, persevera naquilo que o Senhor tem colocado. Os irmãos estão juntos aqui? Quem está no teclado? Eu queria chamar alguém para o teclado. Presta atenção. Orando por bom êxito, você vai prosperar. Tem muita gente que não prospera por conta disso. Eu tenho bom êxito em tudo que eu faço.
tudo que eu toco, em tudo que o Senhor tem colocado, nós temos bom êxito. Quantos creem nisso? Amém? Hã? Tem que fazer, para puxar? Ah, tá. Aí ele vai colocando. Então, deixa eu colocar para você. Olha que interessante o que acontece com Abraão. O verso 40, desse mesmo versículo 40, 42 e 56. Respondeu o Senhor, 42. Olha o que ele diz aqui. Pode ser o 40, começa o 40, é verdade. Olha o que ele diz. E respondeu o Senhor, a quem tenho servido, enviará o seu anjo com você e coroará você de êxito. Novamente, será bem sucedido. Percebe isso? Olha o que ele diz ainda. E a sua missão para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Não precisa procurar fora não. 42. Olha o que disse ainda. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, e assim, se assim desejares, dá êxito à missão que fui incumbido. Se você não sabe a missão, qualquer missão serve. Mas quem sabe a missão, quem descobriu o chamado e o propósito, deixa eu dizer para você, só importa essa missão. É por isso que às vezes nós não oramos, que você não entendeu nada, que Deus é o seu Pai, que Deus está com você, que Deus não te abandona, que Deus não te deixa. Pastor, eu estou cansado de ouvir isso. Você está cansado, eu vou falar muito mais ainda disso. É isso que Deus vai revelar nessa nação, a paternidade dEle. Não tem outro jeito. Você precisa entender, você foi criado. O seu nascimento foi requerido por causa do propósito de Deus. Fala para quem está do seu lado, o seu nascimento foi requerido. Para o propósito de Deus. Pastor, eu não acredito nisso. Deus vai mostrar isso para você. Mas foi minha mãe, foi um erro que eu fiz. Foi um erro da minha mãe, foi um estouro de preservativo. Não foi. Enquanto você não entender isso, você não consegue ter bom êxito. Deus está querendo que a gente comece, a gente vai ter bom êxito nesses 2 meses de uma forma extraordinária. Por causa do Senhor. Tem coisas acontecendo nessa semana, quantos creem? Quem já preparou a semana dos seus filhos? Sim ou não? Já foi? Essa semana, você já está preparado? Não, nem tem quarto. Tem quarto? Tem berço? Ah, mas por quê, mano? Espera ele chegar primeiro. Está preparado? Mas você, sendo mal sobre preparar, será que o Senhor não sabe preparar a sua semana? Será? Irmãos, olha a expectativa que ele tem do nascimento. E como é que é a sua semana? Qual a expectativa que você tem? Não, pastor, parece que está tudo ruim. Parece que tem uma tempestade se formando. Depois da tempestade vem a bonança. Não tem uma tempestade não, o Senhor está com você. O que ele está falando, ele conseguiu orar. Fala, glória a Deus. Você foi incumbido por uma missão. Olha o 56. Olha o que ele vai dizer no 56. Mas ele disse, não me detenham agora, que o Senhor coroou de êxito. Irmãos, quem é coroado de êxito é vencedor e ninguém consegue parar. Quem começou não consegue parar. Quem é vencedor, deixa eu dizer para você, ele começa e não para mais. Porque ele sabe que o Senhor está com ele. Por que eu estou parado? Por que você parou? Porque você não entendeu ainda o seu nascimento. Você não entendeu que o Senhor está com você. Pastor, eu não estou vendo nada. Você não precisa ver, não precisa sentir. Simplesmente creia. Irmãos, não ande sua vida cristã pelos sentimentos. Ande sua vida cristã por fé. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa semana. Eu estava orando e orei e falei, Senhor, é isso mesmo. E quase ontem eu mudo. Eu falei, Senhor, é o que o Senhor tem. Não quero o que eu acho, o que eu penso. Eu quero o que o Senhor tem para nós. Nós temos 2 meses aí. Fizemos jejum e oração, não por causa do jejum e oração, mas nós precisamos conquistar. Tem pessoas aí fora que precisam vir para o Senhor. Quantas pessoas opressas que você trabalha? Já trabalhou com alguém opresso? Pastor, como é que eu sei que a pessoa opressa? Ela reclama o tempo todo, ela está em opressão. Quem reclama o tempo todo está em opressão maligna na cabeça.
O diabo o tempo todo está acusando, condenando, culpando, condenando, culpando, condenando, culpando, condenando, culpando. Ela fica o tempo todo consciente de si, não acontece o que eu quero. Ela é insatisfeita. Ai, eu não estou satisfeito com a minha família, não estou satisfeito com a minha casa, não estou satisfeito com nada. Ela é insatisfeita o tempo todo, porque o diabo o tempo todo está condenando, culpando, acusando, condenando, culpando, acusando. E ela, todo mundo que está ao redor dela, presta atenção, vira um inferno. Ela fala, que inferno? É inferno. Eu não estou no inferno. Nós não estamos no inferno. Nós já estamos indo para a eternidade afora conhecendo o Senhor. Quantos creem nisso? E ele fala o seguinte: vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Vai ter um tempo que vai acabar tudo. E você vai voltar para o seu Senhor, Jesus. E quando você voltar para o seu Senhor, você fala assim: eu cumpri o meu propósito. Amém? Eu cumpri o meu propósito. Ah, mas as pessoas à minha volta, eu não estou nem aí, eu, Senhor, nós estamos aqui colocando, e nós somos colocados juntos para esse propósito. Ah, minha esposa não quis vir, vamos em frente. Meu esposo não quis vir, vamos em frente. Eu nasci para cumprir o propósito, e o Senhor vai trazê-lo junto. Amém, irmãos? Eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Eu vou continuar em frente. Mas são 60 vezes, são 60 vezes, são 600 vezes, 600 vezes. Irmãos, antes de terminar a oração, Rebeca já veio. Antes de terminar a sua oração, tem coisas que já estão acontecendo. Você já fez oração para a conversão da sua casa, conversão da sua família. Tem gente que fez oração para o casamento. Deixa eu dizer para você, os 21 dias já estão aí. O pastor está dizendo que em 21 dias vai acontecer. Eu estou dizendo para você que Deus ouviu a sua oração. É só uma questão de tempo para chegar. É só uma questão de tempo para as coisas acontecerem. Quantos estão junto comigo? Fala, pastor, como é que é isso? Fala, você crê nisso? Você crê que o Senhor está com você? Você crê que o Senhor responde às suas orações? Quantos creem nisso? Ei, você tem algo para orar para o Senhor, para nós encerrarmos? Tem alguém aqui que precisa entregar a sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que precisa entregar a sua vida para o Senhor? Tem? Fala, pastor, eu quero entregar minha vida para esse Senhor. Eu quero me mover nesse Senhor. Quantos creem nisso? Quantos creem na sua semana abençoada? Quantos creem que essa é a palavra que o Senhor está te dando? Eu quero te conhecer, Senhor. Essa é a eternidade. Eu fui criado para isso. E essa semana você vai conhecer um pouquinho mais de Deus como seu Pai, como alguém que está com você, como alguém que te ama. Não chega com aquelas orações prontas. Já viu aquelas orações prontas? Já viu oração pronta? Senhor meu Deus, eu estou aqui na tua presença. Senhor, me abençoe. Dá para Ele. Senhor, eu estou aqui. Senhor, não sei nem o que falar. Estou aqui na tua presença, sabendo que o Senhor está comigo. Os irmãos estão junto comigo? Chama Ele de Pai. Começa a sua oração chamando Pai. Paizinho, Abba. Abba. É o Senhor. Começa assim o seu dia. Pastor, eu não sei o meu propósito. Eu queria que Deus falasse com você. Agora deixa eu dizer, só tem propósito aquele que pertence a Ele. Eu sei que você pertence a Ele, você não está aqui à toa. Você crê nisso? Pastor, eu estou precisando disso. Mas eu já não tenho mais ninguém, você tem o Senhor com você. Tem alguém aqui que fala assim, mas eu não tenho mais ninguém comigo. O Senhor está dizendo para você, você tem o Senhor contigo. E só o Senhor é necessário. Teve uma época de Gideão que ele precisava conquistar. E Deus foi diminuindo numa guerra, até chegar em 300. E falou para ele, vocês vão com um cântaro na mão, com um vaso e com uma tocha. E vocês vão vencer a batalha. O número 300 e o nome de Deus é 300 na Bíblia. É a mesma configuração. No hebraico ele tem letras e números. É tão interessante que Deus está com você. Pode parecendo uma minoria, parece que as coisas estão afastadas.
O Senhor está dizendo: eu estou com você, eu não falhei, eu continuo com você. Amém? Eu queria chamar as pessoas que aqui estão. E quem fala: pastor, eu preciso de oração.